Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vamos aprender hoje a como trabalhar com o efeito neon aqui no Canva. Bom, para isso, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como você pode estar aplicando. Ó, esse é um exemplo na prática. Aqui nós temos um triângulo, né, com o efeito neon atrás aqui do rapaz e ele aplicado aqui no texto também. Bom, além dessa primeira opção, ó, que a gente tem essa variação de cor, né? Por exemplo, aqui nós temos o neon com preenchimento branco, que é um outro efeito bem interessante, e uma imagem escura de fundo. Além disso, você consegue aplicar o neon também em círculo, né? A gente trabalhou ali com um triângulo, e o que a gente vai fazer no vídeo de hoje vai ser essa opção aqui, que é que você pode trabalhar com o efeito de plano de fundo, você pode aplicar o neon no texto também, tá? Com duas variações aqui só para ficar mais clara a informação, e você pode trabalhar com outro formato também, no caso uma outra forma, né? Bom, para isso a gente deve levar em conta que você sempre deve trabalhar com imagens escuras de fundo, para que isso consiga dar um realce melhor para o seu neon, tá? Bom, vamos colocar em prática. Vamos aqui à tela do Canva e focar nessa parte aqui. Primeiro ponto aqui é que a gente vai trazer aqui, na verdade a gente vai aplicar os textos, né? Então você pode vir nessa opção na lateral à esquerda. E aí a gente tem vários formatos aqui, ó. Vamos trabalhar com esse texto aqui, ó, vazado, no caso, ó, o vazado e o normal. Como já tem essa estrutura aqui pré-definida, você pode desagrupar essa estrutura. Botão direito do mouse, a opção desagrupar. Nota que agora, você clicando fora, você vai ter dois elementos agora, né? Então, você pode trabalhar dessa forma. Como a gente tinha trabalhado no exemplo anterior lá acima, né? Então, a gente tem essa primeira opção aqui que eu vou escrever futuro em inglês. Já vou selecionar aqui e vou redimensionar, vou deixar com tamanho 100. Ok. E essa outra opção eu vou escrever neon. O mesmo tamanho. Bacana. E aí a gente vai aplicar o efeito aqui. Detalhe, para facilitar a visualização, vou clicar aqui no fundo, já vou definir aqui um preto, ó. E ele já fica com um tom de aqui mais escuro e ele vai aparecer um pouquinho melhor a sua estrutura, né? Então, vamos aqui no texto, primeira opção. À direita nós temos a opção de efeito, e aí a gente tem várias opções de efeito aqui. Nesse caso eu vou aplicar esse neon aqui, que é o padrão, ó, nota que ele já tem, até o tom de dourado fica interessante, mas a gente está trabalhando com aquela variação roxa, né? Então fica a critério você definir o que você quer aplicar para o seu efeito, ó. Aqui na opção de cor, nesse caso aqui, ó, posso escolher a cor que eu quiser aqui, ó. Nesse caso vou deixar algo mais parecido com o que a gente tem lá, ó, vai ser essa opção aqui mesmo. E aí já entra um detalhe, ó, vou clicar aqui no meio e vou dar um Enter, ó. Então eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Vou dar um Enter até ele ficar empilhado, ó. Aí posso recolher e já vou deixar aqui na lateral direita, ó. Clicando fora e já vou posicionar ele aqui. Vou redimensionar assim mesmo, ó. Nem vou usar o tamanho pré-definido aqui, não tem problema. Da mesma forma para o anterior. Efeitos, e a gente vai usar essa primeira variação. Olha um detalhe interessante, né? Você tem algumas variações aqui que você pode estar alterando aqui, ó. Distância, né? Ó, temos algumas configurações. Você tem as opções aqui, ó, de como isso pode estar ficando, né? Então, e a cor. Nesse caso, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a cor preta, né? Ó, e ele dá um destaque só para o que fica em volta. Então, eu acho que visualmente ele fica bem interessante. Vou fazer da mesma forma que o anterior. Vou dar um Enter aqui em cada letra aqui, ó, e ele vai ficar empilhado. Vou clicar fora, aí clico nele novamente e vou redimensionar. Vou deixar ele nessa posição. O outro eu vou deixar aqui embaixo, ó, para formar mais ou menos esse design aqui, tá? Então, ó, cliquei fora. Bacana, então já temos essa estrutura e a gente vai começar a definir. Vamos trazer agora o elemento que vai ser aplicado neon. Então a gente já tem o neon aqui nessas duas opções de texto. Eu vou aqui em elementos, eu já tenho ele aqui, né? Na verdade já tem aqui nessa estrutura aqui. Se não, você pode pesquisar, por exemplo, ó, você pode pesquisar como neon mesmo, né? E já vai aparecer para você, ó. Vai aparecer várias opções, né? Então você escolhe o elemento que você acha que melhor representa aí a sua estrutura. Ó, tem várias opções aqui, ok. Vou tirar aqui essa opção. E
como eu tenho eles usado recentemente, eu não estou buscando nada, mas vai ser essa forma aqui, ó. Então, cliquei. Lembrar que, como eu tinha comentado para vocês, isso deve ser uma imagem, tá? Não é um elemento como a forma comum aqui, ó, que são esses aqui. Esse ele aceita você pintar, mas só o preenchimento, tá? Poderia ser esses aqui, ó. Lembrar que todos que tem a coroa aqui, no caso, são um prêmio, né? São um pago, são os Pro. Então, a gente pode usar esse aqui também, tá? Nesse caso, vamos trabalhar com esse primeiro. Editar a imagem. Aqui a gente vai escolher Dual Tone, essa opção. A cor de fundo, vou definir algo mais próximo das coisas que eu estou trabalhando aqui, ó. Vou escolher essa aqui. Posso clicar direto e configurar mais algumas coisas, ó. Cliquei aqui e defini essa opção. A outra eu vou escolher um tom mais escuro, ó. E dou um aplicar. Espera um pouquinho até ele concluir a configuração, né? Ó, ele concluiu. E aí você tem essa opção, ó. Você procura entre essas opções aqui. Caso você não tiver instalado, é necessário que você instale essas opções também, tá? Mas provavelmente, se você já tiver o do outono, você vai ter aqui, ó, o brilhante, né? Clica nessa opção. Aí você acessou ela, ó. Você pode aplicar ou já clicar direto aqui nas configurações. Primeiro ponto. Aqui você define a cor padrão que vai aparecer no seu neon, ó. Você pode testar, ó. Eu coloquei algo próximo, né? O que a gente está trabalhando, ó. Poderia ser aqui também, ó. Vou colocar essa aqui mesmo. E aí você vai dar um desfoque, ó. Vai aumentar. Transparência. Ó, quanto você quer que apareça, ó. E o tamanho. Nota que ele fica bem grande. Eu não gosto de deixar ele muito grande, não. Fica muito artificial. Então, você testa aí de acordo com o que você achar que fica adequado aí, ó. Vou aumentar um pouco mais o desfoque. E é isso que eu preciso, ó. Então, você pode testar depois as cores também, tá? Caso, ó, vermelho, ó, fica até uma intensidade interessante, ó, um azul. Depende muito do que você queira ou precise, tá? Eu vou deixar essa opção mesmo, que eu tinha trabalhado anteriormente, vou dar um aplicar. Bom, então já temos aqui o nosso neon em nosso objeto aqui. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dessa imagem, né? Uma observação, essa imagem, ela já está sem plano de fundo, tá? Eu vou deixar um card na parte superior à direita, de duas opções. A primeira delas, na verdade, eu já tenho um vídeo aqui explicando como você remover o plano de fundo das imagens. Então, esse primeiro card vai mostrar aqui no próprio Canva como você pode estar removendo. Uma observação, lá você só consegue remover o plano de fundo se você estiver trabalhando com a versão Premium, que é a versão paga, tá? Então, nesse primeiro card tem essa informação. E aí, mas eu não tenho a versão paga, o que eu faço? Essa imagem você pode remover também o plano de fundo, tá? Então eu já vou deixar um segundo card aqui também. E nesse outro card eu vou mostrar que tem um vídeo completo de como você pode estar removendo sem você precisar pagar, que é no remove.bg. É uma plataforma gratuita. Você não precisa pagar e você consegue remover o plano de fundo e aplicar bastante efeito. Dá uma olhadinha no vídeo, tá? Vou deixar aqui no card na parte superior à direita, tá? E aí você também não precisa pagar. Bom, dando continuidade, eu já removi o plano de fundo da minha imagem, então a gente só dá continuidade aqui. Ó, vou clicar aqui nos upload, ó, já tem a minha imagem aqui. Lembrar que essa imagem ela tá muito clara, então vou dar uma cortada só um pouquinho aqui, ó. E aí a gente entra num ponto bastante importante aqui, ó. Vou redimensionar a minha imagem, vou liberar um pouquinho aqui o ombro do rapaz. E aí é interessante você mexer um pouquinho aqui nas configurações da imagem. Por exemplo, aqui, ó, você pode editar a imagem e a gente já tem esses ajustes padrão, tem mais, né? Mas a gente pode trabalhar apenas com esse aqui. Você pode diminuir aqui o brilho, ó, deixar a imagem um pouco mais escura. Lembrar que o fundo, ó, quanto mais escuro, mais intensidade aparece do neon. Então você pode trabalhar de acordo com sua imagem, ó, aumentar ou diminuir o contraste, ó. Eu acredito que aumentar um pouquinho, ó, um pouquinho. E saturação. A saturação é importante nesse ponto, porque como você está aplicando o neon, dá uma sensação que ele está mais vibrante aqui, ó, fica melhor, tá? Então cliquei fora. E aí entra o ponto importante aqui dessa imagem, ó. Vou deixar ela só um pouquinho maior para que ela saia um pouquinho aqui de lado, ó. Na verdade eu quero que ela fique um pouquinho aqui de lado, mas não cobrindo aqui o texto, ó. Vou subir o texto um pouquinho. E aí eu quero que a imagem saia um pouquinho, ó. Clicando nela novamente. E é isso aqui que eu preciso, ó. O pescoço ele deve ficar mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Ok. E aí a gente vai aplicar esse efeito dessa forma, ó. Vou dar um duplicar. Antes, vou enviar a imagem para trás, posição,
para trás. Ó, observação. Então, o rapaz está atrás, né? E o neon está na frente. Então, eu quero que ele fique dentro do neon. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui nessa imagem. Primeiro eu enviei para trás, tá? Então, eu cliquei na imagem do rapaz, dou um Ctrl D no teclado. O que faz o Ctrl D? Ele duplica a sua imagem selecionada. Então, eu vou posicionar, ele deve ficar exatamente igual, sem nenhuma falha, tá? E aqui embaixo eu vou cortar, ó. Vou subir aqui bem devagarzinho, ó. E até aparecer aqui a imagem que está atrás, sem nenhuma... para ele disfarçar por completo, ó. Cliquei fora. E aí o rapaz fica dentro do próprio neon aqui. Então, é um efeito bem interessante que você pode estar trabalhando, ó. Nota que é o mesmo efeito aqui, ó, em posição diferente, ó. Você escolhe o que você achar que fica mais adequado aí para o seu efeito. A gente está trabalhando com esse, ó. Mudei a posição. Ah, mas esses tons atrás, ó. Você vai perceber que você pode trabalhar com preto, que é o que a gente tem aqui. E aqui em elementos, ó, eu estou usando essa opção, mas você observa que tem várias opções aí que você pode estar aplicando, ó, por exemplo, aqui de fundo, né? Você pode estar trabalhando de fundo aqui, ou um tom preto também, ó, essa variação, né, do preto, ou o próprio preto mesmo, né? Então, ó, enviar para trás, e aí você tem isso aqui, ó. Coloca uma grade, lembra essa ideia de futurista também. Você pode trabalhar aqui com as cores e definir um tom, né? Deixar ela ou mais escura mesmo, ó. Fica bem interessante aí, ó. Ele dá um brilho, né? Ou escolher um elemento como eu tinha trabalhado aqui no meu, né? Então aqui eu tenho essa opção aqui, ó. Ele coloca uma cor, né, de fundo aqui, ó. Então, posso clicar nessa grade e aí você posiciona onde você achar que fica mais adequado aí. Tem um pouquinho de cuidado também para a quantidade de objetos que você vai colocar aí na sua imagem para também não perder a qualidade do que você está fazendo, né? Nesse caso aqui, ó, eu posso enviar para trás até aparecer meus textos, ó, os textos vão ficar na frente, ou você pode simplesmente clicar aqui no texto e trazer para frente, né? Posição, ó, para frente. Mesma coisa com outro texto aqui, ó, se ele estiver atrás, né? Sempre observa, posição. Pronto. Nesse caso aqui eu posso redimensionar dessa forma, criar uma bordinha aqui. Ou enviar totalmente para trás também. Aí fica a critério de cada um. Bom, na verdade a gente aplicou aqui o efeito neon de várias formas aqui, ó, várias formas diferentes. Você pode estar usando a sua criatividade aí para estar montando mais variações. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixa o like de vocês, deixa um comentário aí perguntando mais, tirando alguma dúvida, se vocês quiserem mais vídeos parecidos com esse, tá? Deixa o comentário de vocês aí e compartilhe o vídeo para mais pessoas, caso vocês acreditem que esse vídeo possa ajudar eles, tá? Até o próximo vídeo.